Você já parou para pensar por que o sal é mencionado tantas vezes na Bíblia? Talvez você veja o sal apenas como um tempero comum, algo que usamos na cozinha diariamente. Mas será que existe um significado espiritual oculto por trás do sal? Será que ele pode ser considerado uma arma espiritual? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa verdade bíblica e entender o real poder do sal segundo as Escrituras. Pegue sua Bíblia, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva espiritual. Na cultura judaica, o sal sempre teve um significado profundo. Desde os tempos antigos, ele era muito mais do que um simples condimento. Em Levítico 2:13, Deus ordena que todas as ofertas feitas a ele sejam temperadas com sal. Mas por quê? O sal era um símbolo de aliança. Sim, uma aliança eterna e duradoura. Diferente de outros elementos que podem se deteriorar, o sal não se corrompe facilmente. Ele representa permanência, pureza e incorruptibilidade. Quando Deus pede que o sal seja usado nas ofertas, ele está lembrando o povo de que sua aliança é eterna. Assim, o sal, simbolicamente, traz uma mensagem poderosa. Deus é fiel e imutável em suas promessas. Agora, pense comigo. Se o sal simboliza uma aliança, será que ele também pode ser usado como uma arma espiritual contra as forças do mal? Vamos explorar. Em 2 Reis 2:19-22, encontramos o profeta Eliseu purificando as águas de Jericó. O povo reclamava que a água era ruim e a terra improdutiva. O que Eliseu faz? Ele pede um prato novo com sal e joga na fonte da água. Imediatamente, a água se torna pura e saudável. Esse ato simboliza o poder de purificação que o sal possui, não apenas no físico, mas no espiritual também. Assim como o sal purificou aquela água, ele pode purificar ambientes espiritualmente contaminados. Em oração, muitas pessoas usam o sal como símbolo de purificação para afastar influências negativas e renovar suas vidas espirituais. Outro ponto fascinante está em Mateus 5:13. Jesus diz: "Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens." Aqui, Jesus nos mostra que o sal tem uma função vital: dar sabor, preservar e, principalmente, influenciar o ambiente ao seu redor. O cristão é chamado para ser uma influência positiva no mundo. Mas atenção! Se perdermos nossa essência espiritual, nos tornamos como sal insípido, sem utilidade. Portanto, ser o sal da terra é mais do que uma metáfora. É uma responsabilidade espiritual. Precisamos estar em constante vigilância para que nossas vidas sejam instrumentos de transformação nas mãos de Deus. Mas como podemos usar o sal de forma prática em nossa vida espiritual? Alguns cristãos acreditam que o sal pode ser utilizado em atos simbólicos de fé, como orações de proteção. Em muitas tradições, é comum jogar um pouco de sal nos cantos da casa, pedindo a Deus que purifique e proteja o ambiente. Embora a Bíblia não dê um mandamento específico para isso, o uso simbólico do sal tem um fundamento espiritual, baseado na purificação e na aliança de Deus com o seu povo. Mas lembre-se, o poder não está no sal em si, mas na fé em Deus e no que ele representa. Outro uso simbólico do sal aparece na história de Ló e sua esposa, em Gênesis 19. Quando Sodoma e Gomorra estavam prestes a ser destruídas, os anjos alertaram Ló para que ele e sua família saíssem da cidade e não olhassem para trás. No entanto, a esposa de Ló desobedeceu e, ao olhar para trás, transformou-se em uma estátua de sal. Aqui, o sal tem um significado de julgamento e advertência. Ele nos lembra da seriedade da obediência a Deus e das consequências da desobediência. Quando usamos o sal simbolicamente em nossas vidas, devemos lembrar que ele nos chama à obediência e à confiança plena no Senhor. Agora, talvez você se pergunte: mas o sal pode realmente afastar
forças espirituais negativas? Aqui entra a questão da fé. Na batalha espiritual, os elementos físicos, como o sal, são apenas símbolos. O que realmente importa é a nossa fé em Deus e a nossa postura espiritual diante do mal. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Portanto, o uso do sal em práticas espirituais é uma forma de expressar a nossa proteção e por citar persona e purificação que vem de Deus. No entanto, não devemos cair em práticas supersticiosas, achando que o sal por si só tem poder. É Deus quem nos guarda e nos purifica. E o que dizer sobre as práticas de jogar sal por sobre os ombros ou espalhar sal em portas e janelas? Essas tradições existem em várias culturas, mas é importante diferenciar tradição cultural de fundamento bíblico. Na Bíblia, o uso do sal tem um propósito simbólico específico: aliança, purificação e preservação. Quando usado com fé e entendimento, o sal pode ser um lembrete poderoso da aliança que temos com Deus e da nossa missão de ser luz e sal neste mundo. Em Colossenses 4:6, Paulo nos exorta a que nossas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui, o sal é usado como metáfora para a sabedoria e a graça em nossas palavras. Quando falamos, devemos trazer sabor à vida das pessoas, levando esperança, paz e amor. Assim como o sal melhora o sabor dos alimentos, nossas palavras devem ser temperadas para edificar, fortalecer e aproximar as pessoas de Deus. Para concluir, o sal é mais do que um elemento físico. Ele é um símbolo poderoso de aliança, purificação e influência espiritual. Embora algumas tradições cristãs utilizem o sal em orações e atos simbólicos, o que realmente importa é a fé e o entendimento espiritual por trás dessas práticas. O sal nos lembra que somos chamados para ser uma presença transformadora neste mundo, assim como o sal transforma o sabor dos alimentos. Que possamos ser o sal da terra, vivendo uma vida que reflita a aliança eterna de Deus e trazendo purificação e esperança onde quer que estivermos.